mais que essa convivência com funcionários domésticos seja próxima e cotidiana, o que muitos não sabem é que, desde 2015, esses profissionais ganharam uma série de direitos e que precisam ser respeitadas. E para entender mais sobre esses direitos, nós conversamos com a doutora Yara Carolina Lima, que explicou sobre esses direitos e falou da importância de estarem sempre informados. Primeiro a gente precisa conversar sobre o que é a categoria do empregado doméstico, né? Então nós estamos falando da Lei Complementar número 150 de 2015, uma lei de extrema importância para a nossa legislação, para o nosso direito trabalhista, que inicialmente ficou conhecida como a PEC das domésticas, né? E hoje é popularmente conhecida como a Lei das Domésticas. Mas, na verdade, é uma lei que abrange toda espécie de trabalhador doméstico. Muitas vezes a gente relaciona apenas aquela figura feminina que lava, passa, cozinha, e essa lei ela abrange outras categorias de trabalhadores domésticos, que é a babá, é o vigia, é o motorista, a governanta. Então, todos esses trabalhadores que trabalham para uma família específica, lembrando que o requisito é que seja em casa de família, não é empresa, não é pessoa jurídica, estão enquadrados como trabalhadores domésticos no Brasil e são protegidos por essa lei. Então, para a gente entender, né, essa lei, né, tipo, quais são os principais direitos trabalhistas dentro dessa lei trazidos por ela? A importância dessa lei, que é popularmente a Lei das Domésticas, ela se dá pelo seguinte aspecto. Todos os direitos trabalhistas que são de outras categorias profissionais, que são originários da famosa carteira assinada, eles foram incorporados para esses trabalhadores domésticos. Então, principal deles, carteira assinada. Então, se eu tenho uma carteira assinada, automaticamente eu trago comigo outros direitos trabalhistas, que é o 13º salário, as contribuições previdenciárias, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade. Então, todos os direitos trabalhistas, né, que são comuns aos empregados, aos trabalhadores, que têm carteira assinada, essa lei ela é de fundamental importância, é um marco para o direito do trabalho no Brasil, porque ele traz para o trabalhador e para a trabalhadora doméstica todos esses direitos que já eram comuns nas outras categorias profissionais desde que tivesse a carteira assinada. E, doutora, você, né, falando da importância da carteira assinada, e também levando em consideração que é o mesmo trabalho, uma diarista, ela é considerada uma doméstica, tem os mesmos direitos, e pessoas também que são caseiros em fazendas, em chácaras, também têm os mesmos direitos e também são considerados? Bom, veja bem, na questão da diarista, ela não se enquadraria na lei das domésticas, porque a diarista ela seria uma espécie de prestadora de serviços. Então, a lei do empregado doméstico, das trabalhadoras domésticas, ela pede o requisito lá da CLT para você ser configurado na categoria de empregado. Então, seria a prestação de serviço acima de 3 dias por semana. Então, se essa diarista, por exemplo, ela presta serviço nessa casa de família em menos de 3 dias por semana, ela não entra nos requisitos para ser considerada uma trabalhadora doméstica, no sentido de ter sua carteira assinada e assim sucessivamente. Agora, o trabalhador de fazenda, caseiro e assim sucessivamente, o que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa analisar qual a espécie de trabalho que esse trabalhador realiza. Então, se ele está na zona rural e está realizando uma espécie de trabalho dito como empresarial, ou seja, ele vai lá e está na zona rural e vai cuidar, por exemplo, da produção de leite, produção de doces, com finalidade de venda, ele é um trabalhador rural. Agora, se é zona rural, mas esse trabalhador, ele trabalha para casa de família, aí ele é empregado doméstico, mesmo sendo na zona rural. Então, o que caracteriza essa Lei 150 de 2015, que é a Lei dos Empregados Domésticos, é que esses trabalhadores eles trabalhem para a casa de família.
Se estiver dentro de qualquer contexto empresarial, aí desconfigura a categoria de empregado doméstico. Entra em uma outra categoria profissional. Certo, doutora. E então, para a gente entender, para que essas pessoas entendam, ambos entendam, né, qual a importância dessas pessoas estarem informadas sobre os seus direitos? Eu sempre costumo falar, eu também sou professora, do quanto que essa lei é importante por conta das raízes históricas do nosso país. Nós vivemos dentro de um contexto de mais de 200 anos de escravidão. E até hoje nós ainda temos casos de trabalhadores que vivem em situações análogas à escravidão, o que não é muito incomum no contexto doméstico. Então, muitas vezes, nós temos aquela mania de relacionar como normal, por exemplo, aquela trabalhadora que passa o dia inteiro naquela casa daquela família, lavando, passando, dando faxina, e no final do dia a patroa não paga um salário. Ela vai pagar com um saco de roupas usadas, de calçados usados. Tudo bem, se quer fazer uma doação de maneira benevolente, isso é a critério individual de qualquer pessoa.